Queridos camaradas, estimados amigos, 45 anos depois, cá estamos. A cada novo dia, a transformar em projeto e em luta esta irreprimível vontade de cumprir Abril. Fixar os valores de Abril no presente e no futuro de Portugal. Significa lutar, hoje, aqui e agora, por realizações concretas a favor dos trabalhadores, do povo e do país. Significa lutar por um país livre e soberano, independente e desenvolvido. Significa lançar mãos, com entusiasmo e com audácia, à construção de uma democracia avançada, tendo em vista o objetivo supremo de construção de uma sociedade nova, sem lugar à exploração do homem pelo homem. Significa também o melhor contributo que, a partir do nosso país, podemos dar para a construção de uma outra Europa, uma Europa dos trabalhadores e dos povos, de progresso, de justiça social e de paz. Há 45 anos, a Revolução de Abril abriu Portugal à Europa e ao mundo. Há 33 anos, a adesão à então CEE impulsionou e deu alento ao processo contra-revolucionário. Contribuiu para fechar portas que a Revolução abrira. Deu alento à privatização de empresas e setores estratégicos nacionais, hoje nas mãos do capital estrangeiro. Deu alento ao abandono da produção nacional, ao ataque aos direitos sociais, à degradação dos serviços públicos. Deu alento à compressão dos salários, à redução dos direitos laborais e à precariedade. Deu alento ao aumento das desigualdades na distribuição da riqueza, a crescentes injustiças sociais. Deu alento a uma política externa seguidista, de submissão a estruturas de comando e a interesses contrários aos do país. 33 anos passados para o país avançar na resposta aos problemas que enfrenta, para avançar na melhoria das condições de vida do nosso povo, o país tem de se libertar das amarras que impedem o seu desenvolvimento. Tem de se libertar das arbitrariedades e das imposições de quem manda na União Europeia e fazer prevalecer sobre essas imposições os seus próprios interesses, a resposta às suas necessidades, a vontade dos trabalhadores e do povo. Temos de o fazer certos de que a União Europeia não é a Europa. A União Europeia representa, sim, uma certa Europa. A Europa das multinacionais, do grande capital e das grandes potências, a dos lobbies que condicionam e determinam a ação do poder político, a do militarismo e da guerra. Mas há uma outra Europa pela qual vale a pena lutar. A Europa da soberania dos Estados, livres e iguais em direitos, a Europa da cooperação e do benefício mútuo, da amizade entre os povos, da paz, do progresso e não do retrocesso social. Apresentámos há 2 dias a declaração programática do PCP para as eleições para o Parlamento Europeu. Uma proposta e um compromisso que assumimos com os trabalhadores, com o povo e com o país. Uma declaração que dá expressão a uma profunda análise, que contém dezenas de propostas concretas e coerentes, propostas que emanam da razão que nos assiste, nos alertas e previsões que fizemos ao longo dos anos e a que a vida veio a dar inteira razão. Propostas sustentadas na profunda ligação aos anseios e aspirações dos portugueses e no conhecimento da realidade, dos problemas e dos bloqueios a que é necessário dar resposta. São compromissos assumidos por uma lista de mulheres e homens que recusam benefícios pessoais pelo desempenho de cargos públicos. A lista com mais jovens e com mais mulheres entre os primeiros candidatos. Estes compromissos que agora assumimos são erguidos sob o terreno firme e confiável do trabalho realizado nos últimos anos. Um trabalho do qual ainda recentemente prestamos contas. Um trabalho que não teme comparações, pelo contrário, que deseja que essas comparações sejam feitas.
Com 3 deputados em 21, fomos responsáveis por 55% dos questionamentos à Comissão Europeia. Mais do que os outros 18 deputados todos juntos. Fomos responsáveis por 20% dos relatórios e pareceres, por 27% das intervenções em plenário, por 1/3 de todas as declarações de voto. Um trabalho distintivo não apenas do ponto de vista quantitativo, mas também e, sobretudo, do ponto de vista qualitativo. Um trabalho que se projeta e renova na declaração programática que agora apresentamos. Esta declaração desenvolve-se em 6 eixos de proposta e de luta. Um primeiro eixo pela elevação dos direitos laborais e sociais, onde constam, entre outras, propostas como o combate efetivo ao desemprego, a criação e promoção do emprego com direitos, a erradicação da precariedade, a elevação das condições de vida e de trabalho, a valorização dos trabalhos, dos trabalhadores, a valorização dos salários, a redução do horário de trabalho, a defesa da igualdade de direitos entre homens e mulheres, a defesa dos serviços públicos universais, de qualidade, modernos e eficientes, a defesa da segurança social pública e universal, rejeitando o projeto de mercado pan-europeu de fundos de pensões privados a que o PS, o PSD e o CDS ajudaram ainda há poucos dias no Parlamento Europeu a abrir portas. Nas próximas eleições, caros camaradas e amigos, é também o futuro da segurança social e das pensões aquilo que pode estar em causa. Está nas mãos de cada um decidir. Ou dar força aos que querem desviar recursos da segurança social pública para fundos de pensões privados, como defendem e mostraram defender no Parlamento Europeu PSD, CDS e também o PS, ou rejeitar que se jogue na roleta da especulação bolsista o futuro de milhões de trabalhadores, de reformados e de pensionistas, como defende a CDU. A alguns parece que nada aprenderam com a crise, que fez com que os descontos de milhões de trabalhadores jogados nessa roleta da especulação tivessem desaparecido de um momento para o outro com a falência dos bancos. Mas se esses demonstram nada ter aprendido com a crise e querem novamente desviar recursos que devem ser da segurança social pública para fundos de pensões privados, então que empreendam os trabalhadores a defender o seu futuro, a garantir as suas reformas e pensões e não dar o seu voto e a sua confiança a quem as quer jogar na roleta da especulação bolsista. O segundo eixo da declaração programática pelo direito ao desenvolvimento soberano e por relações mutuamente vantajosas. Dele constam, entre outras, propostas como o reforço do orçamento comunitário, com o reforço da sua componente dedicada à coesão económica, social e territorial, rejeitando o aumento de verbas para o militarismo. A implementação de um programa de defesa dos setores produtivos e do emprego dirigido aos países mais prejudicados pela União Económica e Monetária, pelo mercado comum, pelas políticas comuns. A salvaguarda da soberania dos Estados no domínio da política fiscal, com a rejeição da instituição dos chamados impostos europeus. A defesa de um setor financeiro público forte e dinâmico, o que exige a rejeição dos projetos da União Bancária, aprovados no Parlamento Europeu com os votos favoráveis de PS, PSD e CDS, num caso ou noutro, também com o apoio ou com a abstenção do Bloco de Esquerda. O estabelecimento de um pacto pelo emprego e pelo progresso social e a revogação do Tratado Orçamental, da Governação Económica, do Semestre Europeu e do Pacto de Estabilidade. Um terceiro eixo por uma Europa de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, respeitadora da democracia, o que obriga, desde logo, à defesa do princípio da igualdade entre Estados. Um país, um voto. É o único princípio admissível na relação entre Estados soberanos, com o direito de veto em todas as questões consideradas de interesse vital. A defesa também do aumento do número de mandatos de Portugal no Parlamento Europeu, que o PCP propôs nesta legislatura, mas que PS, PSD, CDS e o BE
não apoiaram. Um quarto eixo, o da promoção de relações de amizade, de cooperação e de solidariedade com todos os povos do mundo, com a rejeição da militarização da União Europeia, da cooperação estruturada permanente, a chamada PESCO, de âmbito militar, e a rejeição também do denominado Exército Europeu. O reforço da cooperação no combate ao crime organizado e à corrupção, o fim dos paraísos fiscais e a adoção de medidas de combate à fraude, à evasão e à elisão fiscais. Um quinto eixo pela defesa e proteção do meio ambiente, com propostas como sejam, entre outras, a promoção da eficiência energética e de energias renováveis, o reforço das dotações dos programas destinados à conservação da natureza, a criação de um quadro financeiro apropriado à prevenção de catástrofes naturais, a criação de um Observatório Europeu da Seca, cuja sede propomos que seja em Portugal. Finalmente, um sexto eixo, no qual nos comprometemos a prosseguir a luta por uma Europa que respeite e promova a cultura, a diversidade e o intercâmbio cultural, com o respeito e salvaguarda intransigente da identidade cultural de cada país e de todas as línguas nacionais, a defesa da cultura e da língua portuguesa, não abdicando, nomeadamente, do uso do português como língua oficial e de trabalho em todas as instituições da União Europeia. Queridos camaradas, estimados amigos, Portugal não pode continuar amarrado a políticas que estão a condicionar o nosso desenvolvimento. Não é admissível que, enquanto as regras da União Europeia continuam a limitar a mobilização do investimento de que precisamos como de pão para a boca, o Banco Central Europeu, as principais potências europeias e os seus bancos continuem a lucrar milhões à custa da nossa dependência. Portugal tem de romper com a ditadura do déficit, que limita o investimento público em áreas essenciais como os serviços públicos, a saúde, a educação, os transportes, a habitação e as infraestruturas. Consolidação das contas, sim, mas não à custa do crescimento económico, mas sim graças ao crescimento económico e graças ao investimento. É necessário combater desigualdades sociais e de rendimentos entre países e dentro de cada país, o que implica romper com as políticas nacionais e com as políticas da União Europeia de imposição dos baixos salários e da precariedade. Também isto vai estar em causa nas próximas eleições. Ou dar força aos planos do PS, do PSD e do CDS, que, agindo como mandatários das confederações patronais, querem alterar as leis do trabalho para generalizar a precariedade e a instabilidade no trabalho e na vida, ou dar mais força àquela força que é mais consequente a atravessar-lhes ao caminho, a impedir a concretização dessa intenção, dar mais força à CDU. Combater os déficits de produção nacional, em especial o déficit agroalimentar, aproveitar recursos e potencialidades do país, exige fortalecer o tecido micro, pequenos e médios empresários, exige uma profunda modificação das políticas da União Europeia, da agricultura, de pescas, comerciais, estão todas feitas à medida dos interesses das grandes potências. Exige a adoção de uma política de Estado em defesa da produção nacional, com a recuperação para o controle público democrático das nossas empresas e setores estratégicos. Caros camaradas, estimados amigos, inspirados pelo exemplo de Abril, aqui afirmamos uma ideia fundamental, a de que não há inevitabilidades. O povo português e os povos da Europa não estão condenados a caminhos contrários aos seus interesses. É tempo de alargar o esclarecimento e a mobilização. Não desistiremos, nem por um minuto, de levar mais longe a campanha da CDU, a campanha do esclarecimento e da mobilização para o voto que nos faz avançar, para o voto na CDU. Como dizia o poeta, era o que faltava agora que Abril não se cumprisse. E dia 26 de maio é dia de reforçar esta exigência, de dizermos era o que faltava agora que Abril não se cumprisse.
É dia de cumprir Abril também, no dia 26 de maio, projetar os seus valores no presente e no futuro de Portugal. É dia de levar a luta até ao voto, por um Portugal com futuro, numa Europa dos trabalhadores e dos povos. É dia de esclarecimento e de mobilização. Vamos a isso, camaradas. Vamos dar mais força à CDU. Viva o 25 de Abril! Viva a CDU!